Você sabe fazer perguntas em inglês? Você sabia que existe 3, 4, 5 tipos de perguntas diferentes e, consequentemente, com gramáticas diferentes no inglês? Não sabia? Então você assiste esse vídeo até o final, porque ele é um complemento da live que tivemos hoje. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês que existem muitas maneiras de fazer pergunta. Se você acha que é só assim fazer uma frase, botar uma interrogação no final e pronto, tá feito, você está muito enganado. Você está redondamente enganado. E isso eu vou te mostrar agora. O material de hoje foi essa apostila aqui. E ele vai ser usado amanhã também, na live number 8. Só que a live number 8 é live, tá? Vídeo, eu tô gravando esse daqui. Bom, eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que para fazer uma pergunta no inglês, a gente precisa se ligar, né? Conseguir reconhecer que a estrutura de uma pergunta em inglês e uma estrutura de uma pergunta em português é diferente, né? No português, a gente geralmente coloca uma interrogação e fizemos a pergunta. No inglês, não. Eu preciso realmente, eu preciso focar, eu preciso focar na estrutura. Eu preciso realmente saber a estrutura de cada uma. Acontece que existem algumas perguntas que são de yes or no, algumas perguntas que são específicas, de assuntos específicos, algumas que são super specifics e outras que são de necessidade, de oferta, de pedido, né? Então, cada uma delas vai usar uma estrutura, vai usar um verbo diferente, uma conjugação verbal diferente. No basicão mesmo, a fórmula é essa daqui. Seria uma question word, e eu chamo uma question word de queen ou king, porque quando elas aparecem, elas têm que vir por primeiro na frase. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Depois dela vem a nossa construção verbal. A construção verbal ela é formada por dois elementos, o auxiliary verb e depois o action verb. Aqui ele está repartido, vai um pedaço para o início da frase e outro pedaço lá depois do sujeito, tá bom? É assim mesmo, tem que ser assim, tá? Então, entre a construção verbal vai o sujeito e depois do action verb, e aí vem o nosso objeto, que pode ser qualquer coisa, qualquer informação que você queira dar na sua pergunta, na sua frase que você está perguntando, tá bom? Bom, essa aqui é a fórmula basicona. O que eu gostaria de falar é que a question word nem sempre aparece, mas o auxiliary verb ou helping verb, como eu gosto de chamar também, aparece, tá? Sempre. Pergunta tem que começar com esses caras aqui. Se eles não são os primeiros, eles são os segundos. Se não tem WH questions ou question words, então vai ter auxiliary verb, vai ter helping verb, com certeza, tá? Aí você vai fazer o quê, né? Ah, mas ó, essa fórmula não é 100%, né? E eu quero que vocês não me odeiem, eu quero que vocês continuem estudando, quero que vocês, assim, cara, não percam a credibilidade em mim, tá? No inglês, realmente, nada é 100%, de verdade. Aí o que que acontece, né? Vai acontecer dessa fórmula modificar um pouquinho. Quando eu tô fazendo perguntas yes or no, ó, eu nem tenho question words, tá? Então vai vir o meu auxiliary verb. Até hoje, a gente viu quais auxiliaries? O to be e o do ou does. Porque a gente só tá estudando nesses 10 dias de live, tá? A gente só tá estudando realmente esses dois aí, tá bom? Que são do present. Então, a pergunta de yes or no vai começar com eles, tá? E depois vem o sujeito, depois o objeto, enfim. Se for às vezes, a pergunta, ela não tem dois verbos, ela só vai ter um. E o único verbo que ela vai ter é o helping verb, que vai lá pro início, tá bom? Isso acontece quando? Por exemplo, quando eu estou usando só o to be para dizer que eu sou ou que eu estou em algum lugar, por exemplo, ou que eu sou com alguma característica física, algo do tipo, tá? Ou com qualquer outro tipo de característica. Já quando eu tenho uma construção verbal com dois verbos, ou seja, vai estar rolando uma ação de verdade, então eu vou repartir, vai vir o to be ou o do ou does para começar essa pergunta e o meu verbo conjugadinho, do jeito que tem que ser, que nem eu ensinei nas questões anteriores, né? Ou não conjugado, porque uma vez que eu estou fazendo perguntas, com o do e o does, o verbo não vai mudar. Com o am, is ou are, continua ing. Os dois vêm junto. To be, verbing. Do ou does, verbo não muda. Mas, enfim, aula anterior, tá? Tem que assistir a aula anterior para saber. Bom, e aqui, dei uma série de exemplos também, mas agora não é hora de exemplo, agora realmente... Não, quer dizer, até né? Vamos lá. Se eu falar para você, am I a teacher, né?
Isso é uma pergunta de yes or no. O que é uma pergunta de yes or no? Quando eu sei que a resposta, eu quero arrancar um yes ou eu quero arrancar um no da pessoa que está me escutando, entendeu? Isso é uma pergunta de yes or no, né? Então, eu posso ter só sem nenhum verbo, só com o verbo to be. Am I a teacher? Are you a girl? Ou com dois verbos. No caso do present continuous, are you studying English? Do you eat vegetables? Esse é um tipo de pergunta. O que eu quero que você me responda? Yes, ou eu quero que você me responda no, entendeu? E eu começar, eu vou excluir essa tabela aqui. Se eu começar pelo auxiliary verb aqui, eu tô fazendo uma yes or no, tá? Agora, se eu começar completo por aqui e fazer tudo, eu tô fazendo uma pergunta específica. Tirando a dos yes or no, então eu tenho specific questions, onde a minha estrutura, olha, continua a mesma, but eu preciso colocar a pergunta específica, né? E o que é o específico aqui? É what, where, why, when, how, e por aí vai. O que quer dizer que como, quando, onde, com quem, por quê, qual, quão, entendeu? Por isso que ela é específica, porque eu estou em busca de alguma informação. A minha resposta aqui não vai mais ser yes or no. Não vai, tá bom? Não vai ser mais yes or no. Agora, a minha resposta ela vai ser realmente um pouquinho mais refinada. Aliás, não tão bem refinada, porque para ser bem refinada, a gente vai mais lá para baixo, tá? Então, quando eu preciso saber de uma informação geral, eu vou perguntar what, where, when, who, quem, quando, como, onde, por quê, e por aí vai, e depois eu continuo com a mesma fórmula. Vem o meu auxiliary verb e veio a construção verbal do jeito que ela tem que vir, dependendo da mensagem que eu tô passando, certo? Aí, ela vai ficar uma específica da específica, quer dizer o quê? Isso eu vou usar com o what e com o who, e eu já vou partir para conjugação verbal, ou seja, eu não vou colocar o auxiliary verb, tá? Aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui, who gives you homework every day? Teacher Gracie gives me. Quer dizer o quê? Eu quero saber quem é que está fazendo aquela ação ou o quê, né? Eu quero saber uma pessoa ou um objeto, mas a minha resposta vai ser o sujeito da ação, tá? What is happening? What's going on? Né? Quer dizer, eu já faço a pergunta what ou eu já faço a pergunta who e eu já parto para uma conjugação verbal, sem colocar verbo auxiliar, tá? Sem colocar verbo auxiliar no meio ou sem quebrar, sem colocar sujeito ali no meio. Porque assim, e what is happening aqui, o is não é o o is é. Só que cadê o sujeito? Não tá aqui. Por isso que ela difere dessa frase ali em cima, tá? Geralmente, a minha resposta, eu tô perguntando quem é o sujeito, tá? Então, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso saber quem é que está fazendo ou o que é que está fazendo. Quem é o sujeito dessa frase, dessa ação, quem é a pessoa que está sendo responsável por alguma coisa acontecer aqui, tá? Essa é uma pergunta específica para descobrir sujeitos, beleza? Agora tem a super específica da específica. Isso acontece? Sim. Dá para ser mais específico? Dá. Dá sim, tá? Essa pergunta aqui é o que acontece. O what, which e o how, eles vão levar uma additional information depois deles, antes de eu continuar com aquilo lá, entendeu? Então, antes você estava vendo assim, que eu poderia colocar uma question word, ir para um verbo auxiliar, sujeito, verbo da conjugação e continuar. Beleza. Agora, já estou te provando diferente. Agora não é bem assim. Agora você vai colocar alguma coisa entre a question word e o auxiliary verb, tá? E aí vai ser uma informação um pouquinho mais refinada. Por exemplo, what color is my t-shirt? Aqui a resposta. Yellow. What name is your favorite? Qual é o nome que é o seu favorito? What color is your car? E por aí vai, né? Ou então, assim, com o how. How expensive is your class? Né? Quão cara é a sua aula e tal. Ou seja, a minha pergunta tá muito específica, muito refinada. A minha resposta tem que ser muito direcionada, né? Deu para entender, então? Agora, os outros tipos de pergunta é quando a gente vai fazer ofertas e quando a gente vai fazer pedidos. Mas essa a gente vai ter uma aula especial para isso, a live number 9. Tá bom, guys? Espero que vocês tenham gostado. Peguem a apostila lá no grupo e vejo vocês na live number 8. Bye, bye!